e gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu já tenho compartilhado com a congregação Betel, e veio ao meu coração novamente esse texto para juntos nós pensarmos, conversarmos intelectualmente sobre ele e tirarmos algumas conclusões, algumas primícias de comportamento, para que assim vivamos e tiremos alguns preconceitos estabelecidos por talvez ter uma história cultural romanizada, ou até mesmo dentro dos primas de algumas religiões, e acabam trazendo alguns preconceitos e não dando a liberdade de pensamento, de poder raciocinar sobre novas possibilidades e novas experiências que são boas em Cristo Jesus. E o texto nos diz o seguinte, como foi dito na descrição deste texto, Davi leva a arca para Jerusalém. Eu vou ler na minha tradução bem rapidinho. Olha, mais uma vez, Davi reuniu melhores dos seus soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança sobre a qual se invoca o nome de Deus, o Senhor Yahvé, o Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois. Repita comigo, carro de bois. De novo, carro de bois. Construído especialmente para esta missão. E a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziam o carro novo. Diga para mim, comigo, conduziam o carro novo. E eles partiram dirigindo-o com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbalos, e também, quando chegaram à eira do campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Repita comigo, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente, a ira do Senhor se acendeu em Uzá. A tradução aqui está contra Uzá. Então, é uma tradução um pouco equivocada do termo aplicativo. Se você trocar a palavra contra e em, muda todo o sentido do texto. Sim ou não? Sim. Então, irmãos, infelizmente, por causa de algumas traduções pós-reforma, foram colocado a palavra contra Uzá, mas na realidade é em Uzá. Ok? Então a ira do Senhor se acendeu em Uzá, e Deus o feriu por seu erro. Tá bom? O que está nessa tradução? E feriu ele, morreu ao lado da arca de Deus, mas ele teve uma irreverência. É uma tradução também equivocada desta palavra, porque ele cometeu um erro, não foi uma irreverência. Os irmãos estão entendendo? Bom, diz que ele ali morreu junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em Uzá a sua ira. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Peretz Uzá, castigo de Uzá, até os dias de hoje. Neste dia, Davi teve grande medo de Yahvé, ou Senhor, e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Amém? Meus queridos, gostaria de estar conversando com vocês hoje a respeito
de uma releitura sobre a história de Uzá. Hoje, infelizmente, nós formulamos preconceitos sobre tudo e sobre todos. E às vezes nos julgamos detentores de algumas verdades criadas por nós mesmos, elaboradas por nós mesmos, e achamos que esta verdade é a nossa verdade, é a verdade. Costumam-se dizer por aí que existem verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. Então, nós precisamos saber qual é a verdade. E eu fico muito preocupado com essa história de Uzá, que muitos de nós hoje, pregadores, principalmente dos meios pentecostalistas, costumamos usar esses textos de uma maneira muito equivocada. Vamos trabalhar um pouquinho, então, como deveria ser carregada aquela arca. Qual é o procedimento que deveria ser obedecido por Davi para que aquela arca fosse carregada de uma maneira ortodoxa ou mosaica, legalmente constituída através da vontade de Deus? Qual é a maneira correta? Se você abrir a tua Bíblia em Êxodo capítulo 25, no verso 14, o que diz lá? Êxodo 25, versículo 14. Vamos acompanhar na tela. 25, 14. Esse é o 24. Vamos lá. E coloque nas argolas laterais da arca para que a possa ser. Então, primeira conclusão que nós chegamos, a arca tem que ser carregada pelas argolas e pelos varais. Amém? Poderia tocar na arca? Não. A arca deveria ser conduzida pelos varais, que eram colocadas em suas argolas. Aí você abre a tua Bíblia também, no livro dos Números, ou de Números, no capítulo 4 e no versículo 15. Olha o que acontecia com aquele que não carregava a arca da maneira correta, como se for estabelecida por Deus. Quando Arão, versículo 15. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas. Quem que deveria levar a arca? Os coatitas, descendentes de Coate, deveriam levar a arca. Carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Até os levitas, até os descendentes de Coate teriam que carregar a arca, mas carregando a arca pelos varais, não poderiam tocar na arca. Olha, se o fizessem assim, morreriam. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Então, havia uma ordem de Deus, carregar pelos varais, e sim, os descendentes de Coate, os coatitas, deveriam carregar a arca. Outro, porém, Números, capítulo 7, versículo 9. Olha o que Deus diz lá para a orientação de conforme eles deveriam carregar a arca. Mas os coatitas, Moisés não deu nada, nenhuma herança, nenhum cargo, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Então, quais as lições que tiramos dessa primícia? Primeiro, a arca teria que ser carregada pelos varais, não poderia ser tocada. Quem que teria que carregar a arca eram os coatitas, os descendentes de Coate, porque fora designado a eles carregarem a arca sobre os seus ombros, todos os utensílios do tabernáculo. Esta deveria ser a maneira que eles conduziriam a arca. Mas, será que foi por isso que Uzá morreu? Será que foi por isso que Uzá sofreu aquela condenação? Será? Olha, por que Deus puniu Uzá com tanta crueldade? Por quê? Tentar impedir que a arca caísse? Será que foi por isso? Como explicar tal evento sem atribuir
ao Eterno atributos como crueldade e arbitrariedade. Quando você lê esse texto, automaticamente vem à sua mente: Deus é cruel, Deus é arbitrário, Ele não julga, Deus não olha, Deus não observa, Deus ele realmente é autoritarista e Ele condena, ponto. Que Deus cruel é esse? Então não é desta forma que nós devemos ver Deus. Olha, para solucionar tal dilema, várias teorias, principalmente nos meios teológicos cristãos e também judaicos, surgiram atribuindo a usar um comportamento extremamente negativo, tolo, inconsequente. As principais delas, ou principais teorias seriam: quais são as principais teorias? Você já ouviu uma dessas em cima dos seus púlpitos, ou na sua igreja, ou talvez aqui mesmo. Olha, uma das principais teorias para o erro de usar seria: ele não foi obediente aos detalhes. Ele não obedeceu os detalhes. Segundo esta teoria, a intenção de Davi, e principalmente a de Uzá, até que foi boa, é uma intenção boa, mas Deus não se importa com as intenções boas, ou que há em nosso coração. Ele se importa muito mais com a nossa obediência aos detalhes. Será que Deus é assim? É um Deus que é rigoroso? É um Deus que observa mais os detalhes do que, obviamente, a intenção do coração? Será que Deus é insensível? É um Deus que não observa o fator emocional, o fator interior da ação do ser humano? Será que é um Deus assim? Olha, eu acho que não. Se você abrir a tua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 1, e no versículo de número 11 ao 17, você vai observar, o William vai abrindo, eu vou falando para nós ganharmos tempo, que Deus, chegou um momento da nação de Israel, aproximadamente 740 a.C., naquele momento, Deus ele estava saciado, ele estava abastado de tanto sacrifício inútil. Ele chegou a dizer: eu estou farto de sacrifícios, de holocaustos, de carneiros, de gordura, de tantas outras coisas. Eu estou farto deste tipo de comportamento ritualístico, religioso, metódico, sem nenhum sentimento da alma e do espírito que brota de dentro e se torna sincero a sua atitude, o seu ato. Olha, ele condena. E no versículo 16, diz assim: lavem-se, limpe-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer mal. Mas peraí, o povo não estava sacrificando? O povo não estava imolando os seus cordeiros, oferecendo seus sacrifícios pacíficos, ritualísticos? Sim, estavam, mas desprovido da intenção da alma e do coração. Sabe o que Deus diz para essas pessoas? Basta, eu não quero, não adianta. E vocês pisam nos meus átrios e querem falar comigo. As suas orações não chegam até mim. Será que Deus, ele só olha os detalhes e não olha a intenção do coração? Então nós podemos dizer que esta teoria primeira, não obediente aos detalhes, é uma teoria falha. Não foi porque ele não obedeceu os detalhes, porque seria realmente um Deus cruel, um Deus arbitrário, um Deus que não olha o coração do homem. Não. E se você abre a tua Bíblia em Isaías 58, no versículo 3 e 7, diz assim, olha, 58. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste, não o vê, Senhor. Porque nos humilhamos e não reparaste, Senhor, para nós, em nós. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Eram avarentos. Vamos continuar no 4.
Seu jejum termina com discussão, rixa, em brigas, de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Olha aqui, olha a observância de Deus. Deus, ele ficou saciado do comportamento do povo, do sacrifício e do seu jejum. Chegou uma hora que ele falou: chega, para mim chega isso aí. Eu só estou vendo o exterior de vocês, comportamento normalizado, dogmatizado, mas eu quero ver o interior de vocês, eu quero ver a alma de vocês, porque não existe uma sinceridade do interior de vocês. Olha a cobrança de Deus para a nação de Israel, que deveria ser observada. Aí você abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 24, mais propriamente, depois leremos o 27. Olha o que Deus diz no período neotestamentário, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Olha o que ele diz: guias cegos, vocês coam mosquito e engolem um camelo. Olha que interessante. A religiosidade dos fariseus, o comportamento exterior dos fariseus, causava uma indignação brutal em Jesus Cristo. Porque aquele povo era de comum, era de costume, pegar um tecido de linho branco e coar as suas águas. E coavam as suas águas e apareciam aqueles insetinhos pequenos, que segundo a lei judaica eram insetos, animais impuros. Ah, vocês estão preocupados em coar os seus mosquitos, que são impuros, mas vocês esquecem que vocês estão engolindo o maior animal impuro que existe, que são camelos. Com as coisas pequenas, estamos adorando a Deus, estamos servindo a Deus com a identidade do nosso ser, mas esquece nos detalhes, no equilíbrio que precisa existir na vida cristã, que estão engolindo camelos. Amém? Não estou exortando, estou dizendo que é uma teoria. Amém? Vamos raciocinar. Uma teoria que é condenada pela Bíblia, e muitos dizem: olha, Deus condenou Uzá porque ele não foi obediente à norma, aos detalhes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário. Essa é uma das situações. Aí no versículo 27 de Mateus diz o seguinte: ai de vocês, ao ai, mestres da lei e fariseus, farsantes, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. É interessante, porque na época da visita à família morta, o pessoal pintava as lápides de branco, de cal branco. Era lindo, você olhava aquelas lápides todas branquinhas, pintadinhas, por fora era a coisa mais linda, mas por dentro estavam cheios de imundícia, de impureza. Olha o que Jesus diz, olha o que Jesus fala. Tome cuidado. A nossa associação em relação a Deus tem que ser associado com a justiça interior. Sem a justiça interior, o que é a justiça interior? É se autoavaliar, se autocobrar, se diagnosticar para ver qual é o seu comportamento em relação a Deus, para que o meu culto, o seu culto, não seja um culto caiado como um sepulcro. E não sejamos tão mesquinhos e medíocres ao ponto de coar alguns mosquitos e engolirmos como um cachorro. Meu avô dizia que os cachorros, eles sentem prazer quando a comida desce arranhando pela garganta, né? Você dá uma comidinha para um cachorro, ele engole rapidinho, porque o prazer dele está em descer aquela carne, aquela ração arranhando a garganta. Às vezes é assim. E nós precisamos ter este tipo de comportamento que avalia a situação do nosso culto, para que nós não sejamos comparados, taxados, analogicamente, como pessoas que estão praticando situações
que afasta o comportamento de Deus beneficente para nós. Olha, essa é uma das situações. Mas o segundo argumento, a segunda teoria, é que Uzá mereceu. Ele mereceu. Olha, nessa teoria, quase sempre em conjunto com a teoria primeira, ou a primeira teoria, tem-se que as motivações de Uzá não eram lá tão puras. Ele demonstra orgulho, ele demonstra desprezo pelas regras de Deus. Talvez por se considerar acima da lei de Deus, ele achou que Deus precisaria de sua ajuda e que poderia tocar a arca e não morrer. Ele achou isso, segundo essa teoria. Então ele mereceu. Ele foi orgulhoso, ele foi uma pessoa que desprezou as regras de Deus, então ele mereceu, ele deveria morrer. Às vezes nós não fazemos esse tipo de julgamento. A pessoa comete um erro, uma falha, mereceu, foi para o inferno e mereceu, porque ele teve um comportamento que desprezou a obra de Deus. Mas quem pode avaliar a alma do indivíduo, o espírito do indivíduo, só tem um, e o seu nome é o El Shaddai, o Todo-Onipotente. É Ele que perscruta, examina, esquadrinha, sonda os corações. Só Ele pode fazer isso. Então nós não podemos julgar, mas a nossa Bíblia diz diferente. A nossa Bíblia, se você abrir a tua Bíblia, lá em primeiro livro do Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 2, você vai ver que a arca foi trazida pelos filisteus, porque a arca gerava certos problemas dentro do arraial do inimigo dos filisteus, e os filisteus falaram: quero saber, eu não quero participar das pragas inerentes ao estar com esta arca, porque ela pertence ao arraial, ao povo de Israel. E eles pegaram essa arca, levaram de novo para Israel, aos cuidados de Abinadab. Quantos anos esta arca ficou lá? Os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor, eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seus filhos Eleazar para guardar a arca do Senhor. 2. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Quantos anos ficou a arca? 20 anos, mais de 20 anos, 20 anos. Será que Uzá não sabia que a arca não poderia ser tocada? 20 anos cuidando daquela arca, 20 anos observando aquela arca. Será que ele não sabia que a arca não poderia ser tocada? Claro que sabia. Ele tinha plena convicção que a arca não poderia ser tocada, porque se ele a tocasse, ele morreria. É fato, é lei. Deus estabeleceu essa lei. Não importa quem fosse, o homem mais santo, o homem mais pecador, quem tocasse a arca morreria. Foi uma designação de Deus para eles. 20 anos dentro da casa e ele aprendendo como trabalhar, manusear, cuidar daquela arca para que a sua família não perecesse. Olha, não foi 2, 3 dias, mas foram 20 anos. Então, essa teoria que, para corrermos aqui, que Uzá foi precipitado, que foi orgulhoso, que desprezou as regras de Deus, isso não condiz com a realidade, porque ele respeitava as regras e as leis de Deus. Ora, terceira teoria. A terceira teoria é uma teoria que me agrada, mas não é suprema. A terceira teoria é que Uzá, ao tocar a arca, ele tocou em alta tensão. Amém? Entenderam? Quando Uzá tocou a arca, segundo esta teoria, ele tocou em alta tensão. Olha, esta explicação atesta que havia algo intrínseco à arca que lhe atribuía poder e uma energia com um potencial de estrago.
como em uma bomba atômica, a qual seria descarregada sobre qualquer um que entrasse em contato com ela. Tocar a arca seria como tocar em um fio de alta tensão. Como tal, a eletricidade não julga as intenções de quem a toca. Sim ou não? Pode ser o Papa, o santo do santo, tocar lá. Ele vai levar um choque e pela idade vai morrer logo, logo. Vai dar um infarto, alguma coisa do tipo. O mais pecador, da mesma forma, vai morrer. Amém? Então a arca estava intrínseco, ela tinha um poder. Sim, Deus delegou, Deus ordenou, quem tocar a arca morrerá. Não importa quem toque a arca, vai morrer. E assim, esta teoria prova que ao tocar a arca não é avaliado a intenção do coração. E assim, quem tocar morrerá. Bom, terminamos as teorias, as principais teorias. Alguém já viu alguém pregar sobre isso já? Alguém já viu falar sobre isso? Porque Isá estava em pecado, por isso que ele morreu? Quem já ouviu? Levante a mão. Quem já ouviu pregar sobre Uzá, pelo menos? Amém. Quantos ouviu dizer que Uzá errou, por isso ele sofreu? Quantos, irmãos, já pregaram? Mas nós vamos repensar, eu não quero dogmatizar ninguém, mas fazer você pensar. Todas estas três teorias atestam que Uzá morreu, pois cometeu um erro. Isso é fato. Ele errou. Sim ou não? Errou ou não? Sim, ele errou. Ele tocou na arca, não era para tocar. Ele errou, ele tocou na arca. Ao tocar a arca. Mas algumas teorias dizem que ele estava em pecado. Outras dizem que ele foi prepotente demais. Outras dizem que ele desprezou o poder da arca. Será? Mas poderia Uzá ter sido, preste bem atenção, poderia Uzá ter sido punido por ter feito a coisa certa? Sim ou não? Vocês estão dormindo hoje? Amém? Quem está acordado, levante a mão. Amém. Poderia Uzá ter sido punido por ter feito a coisa certa? Vamos pensar um pouco? Qual foi realmente a intenção de Uzá? Qual foi realmente o desejo de Uzá? Olha, partimos aí de uma convenção teológica universal que, isso você já ouviu, nós já ouvimos várias vezes, quem sofre é porque está em pecado, ou tem falta de fé. Quem já ouviu isso? Ninguém ouviu aqui, só eu que ouvi. Quem ouviu isso? Quem sofre, sabe por que você está sofrendo, irmão? Sabe por que você está passando por isso? Porque você está em pecado. Sabe por que você está vivendo essa situação? Porque você não tem fé. Será? Não vamos generalizar. Eu ouvi esses dias um depoimento de um bispo da Igreja Católica, felicíssimo, alegre. Porque ele falou, olha, sabe que eu estou muito feliz, porque estas igrejas neopentecostais, elas trabalham em cima de apresentações miraculosas, de campanhas, de projetos, e dizem para a pessoa, se você tiver fé, você vai conquistar. Aí a pessoa ganha carro, ganha casa, ganha isso, ganha aquilo, tantas outras coisas, mercantilismo da fé. E aquela pessoa que não recebe uma casa, não recebe um carro, não recebe um emprego, não recebe a restauração da família, ela é taxada como uma pessoa que não tem fé, como uma pessoa que é desprovida da fé. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas retornam para o catolicismo e chegam lá doentes. Ô padre, sabe o que está acontecendo? Jesus não me ama. Jesus me odeia. Por quê, irmão? O que está acontecendo? Eu não tenho fé.
Mas por que, irmão, não tem fé? Porque eu não alcancei a casa, não alcancei o carro, não alcancei a restauração da minha família, não alcancei, eu não tenho fé. E esse bispo resolveu fazer um centro de atendimento psicológico para tratar essas pessoas que estão vivendo este martírio condenatório de que a fé deles é pouca, por isso que eles estão sofrendo. Será? Será que é isso? Então está taxado, está prefigurado dentro de alguns conceitos teológicos que quem está sofrendo é porque está em pecado ou é falta de fé. Ora, será? Será mesmo? Nas Escrituras, eu vou tentar correr aqui para a gente terminar. Nas Escrituras vemos o eterno Deus manifestando o seu poder, a sua glória, sua misericórdia e seu favor em diversas formas e de diversas formas. Temos vários exemplos onde o inocente sofre e o ímpio prospera, mas tudo sendo orquestrado por Deus para nos ensinar princípios eternos. Tudo com um propósito determinado ou pré-determinado para mostrar a sua justiça. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o domínio de tudo. Ele é potentissimamente poderoso. Ele é grande, Ele é transcendente, Ele também é imanente, que está preocupado comigo, com você, nas situações mais adversas da vida. Esta teoria de pecado, esta teoria de falta de fé, cai por terra quando nós lemos a história de Jó. Quando nós vemos Jó no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, ele indagando, ele colocando a onisciência de Deus, os pressupostos, os atributos de Deus, quem era Deus, a grandeza de Deus, a magnificência de Deus, mostrando a supremacia de Deus, ele fica ali abismado, quem é o homem para raciocinar ao ponto de entender as coisas criadas de Deus, nem Deus. Quem é o homem para isso? Aí você abre a tua Bíblia no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, e no versículo 1 ao 5. William, me ajuda aí, vamos lá. Olha lá. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Tu perguntastes: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. 4. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responda. Meus ouvidos já tinham ouvido, Senhor, a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Outras traduções dizem: os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora eu te conheço de contigo andar. As tribulações, as aflições, as lutas, os jordões da sua vida, os mares da sua vida, servem para aprimorar o meu e o seu caráter e nos fazerem aprovados em fé, em esperança e maturidade cristã. Então isso não tipifica o comportamento de falta de fé, o comportamento de pecado, mas simboliza o trabalhar orquestrado de Deus sobre a minha e a sua vida, para designar um propósito definido, para nos dar a vitória no tempo certo e na hora certa. Amém? Olha, diz vários textos falando sobre isso, mas eu queria que só o William colocasse para mim no Salmo 73, conhecidíssimo, do verso 22 ao 28, nós vamos ler. Olha o que diz Asaf. Asaf contemplou a riqueza dos ímpios, dos injustos, e ficava invejoso em relação a tudo aquilo, e os seus pés quase que desviaram por causa de tantas injustiças. Mas ele diz na palavra que ele entrou no templo do Senhor. Quando ele entrou na casa do Senhor, contemplou todos os móveis, todos os utensílios,
simbólicos, ricos em simbologia, ele começou a entender a história de Israel, do Deus de Israel, nos momentos de Israel de baixos e de altos, e compreendeu que Deus é por Israel. E olha o que ele declara: agir como insensato e ignorante, ficando indagando: Senhor, eu sofro, eu sou pecado, o que eu estou fazendo de errado? É o tempo de Deus, é o momento de Deus, é a hora de Deus, é a hora da tribulação que se revela o verdadeiro caráter do cristão. O verdadeiro cristão nasce na tribulação, e ele nasceu, Asaf, ele ressurgiu na situação de tribulação, de aflição, e diz: como eu fui ignorante, irracional, minha atitude para contigo era a de um animal. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Só até aí. Olha que maravilha. Quem confia em Deus dessa forma? Segura nas mãos de Deus e vá. Deus está segurando na sua. Confie nisso, confie nesta promessa, confie nesta proposta. Mesmo como Asaf declarou, você possa se sentir fraco, enfraquecido, mas nesta hora você diga: Senhor, tu estás comigo e a sua destra me sustenta. Olha, meus queridos, agora eu termino. Talvez ao ver aquela arca prestes a cair, decidiu se sacrificar. Ele decidiu se sacrificar para evitar que um mal ainda maior recaísse sobre o rei Davi e toda a sua procissão. Olha, como poderíamos saber o que ocorreria se a arca tivesse caído? Você saberia o mal? Já pensou se aquela arca tivesse caído? O que aconteceria? Ora, se você ler em casa, não vamos ler agora, no primeiro livro do profeta Samuel, ou melhor, no profeta Samuel, no capítulo 6, no versículo 19, você vai ver que quando os filisteus levaram a arca, estavam levando a arca, e chegaram ali, perto do território dos Bet-Semes, e entregaram a arca para os Bet-Semes. E quando aquele povo olhou a arca, ficou curioso. 70 pessoas ao em volta da arca resolveram destampar, tirar o propiciatório, a tampa da arca, e olhar o que estava dentro da arca. Quando eles só olharam o que estava dentro da arca, 70 pessoas morreram. Só olharam. A arca era um objeto, um móvel de 1,10 m por 70 de altura, 70 de largura, era pequeno. 70 pessoas não conseguiriam olhar, mas só o fato de 2 ou 3 pessoas olharem, as 70 morreram. 70 pessoas morreram. Só o fato de olhar. Imagine se aquela arca tivesse caído. O rei Davi tinha morrido, aquela comissão teria morrido, Uzá teria morrido, todos teriam morrido, e não haveria uma genealogia a ser contada, porque o rei Davi teria morrido. Amém? Sabe o que Uzá fez? Uzá se tornou transgressor para remir o pecado do povo. Olha, mas isso não aconteceu, porque a arca não caiu. Uzá abraçou a arca e falou: você não vai cair. Segurou a arca e poupou o povo. O maior errado da história toda não foi Uzá, foi Davi. Foi Davi que deu a ordem. Você vai ler o capítulo 15 posterior de 1 Crônicas, depois em casa, você vai ver que depois ele resolve levar a arca para Jerusalém. Mas quando ele resolve levar a arca para Jerusalém, ele retoma os conceitos mosaicos para levar a arca. Pega os coatitas, os levitas, os varais,
passam pelas argolas, os cantores, os musicistas, Asaf é o maestro da história também, conduzem dança, louvor e adoração, e levam a arca como deveria levar, com temor, respeito e sensibilidade. E Deus poupa e abençoa Davi. Mas tudo isso aconteceu porque Uzá segurou a arca. Se ele não tivesse segurado a arca, essa história não estava sendo contada. Não poderia ser contada. Você passa, talvez você já assistiu um jornal que está falando sobre o Oriente Médio, a Palestina. Normalmente você ouve falar sobre um homem-bomba. Sim ou não? Às vezes vem um policial e de repente aquele policial vê aquele homem-bomba. O que esse policial faz? Ele se sacrifica. Ele vai correndo até o homem-bomba, abraça aquele homem-bomba e explode junto com aquele homem-bomba. Ele se sacrifica para salvar toda aquela população e aquela comunidade. Foi isso que Uzá fez. Uzá se sacrificou, porque ele quis poupar o rei Davi e aquela comitiva. E poupando-se, ele se tornou um transgressor em lugar de todo o povo. Olha, poderia o sacrifício de Uzá ter remido o pecado dos outros? Sim, remiu. Isso ocorreu nas Escrituras. Você vai ler em Números 25, capítulo de número 13, ou de versículo 13, 6 ao 5. Você vai ler lá que Finéias, ele matou um homem com a sua lança. Quando ele mata aquele homem que estava tendo relações sexuais ilícitas com uma midianita, que adorava Baal Peor, naquele momento a praga que estava sobre Israel cessou. Então, o sacrifício remidor, ele perdoa o pecado, ele sanciona a graça de Deus sobre a vida daqueles pecadores. E foi o que aconteceu. Olha, talvez Uzá tivesse nascido com este propósito e missão. Ele abriu mão da sua vida para proteger o objeto mais sagrado de Israel, bem como a vida do rei Davi e todos os presentes. Ele deveria ser exemplo de heroísmo, virtude e não de orgulho e ignorância e pecado. Amém? Uzá foi o nosso herói. Amém? Entenderam isso? Se alguém falar que Uzá pecou, você fala, não pecou. Ele foi o herói da história. Ele salvou o rei Davi e a sua comitiva e se tornou transgressor para remir o pecado de todos ali naquele lugar. E eu digo para você, meus queridos, Uzá foi a manifestação da ira de Deus, assim como foi com Jesus e Yeshua, ali na cruz do Calvário. Estão entendendo? Diz a Bíblia que Jesus é o sacrifício eterno para a remissão dos pecados de Israel e da humanidade. Assim declara o profeta Isaías no capítulo 3, capítulo 53, do 3 ao 12. Ele tomou sobre si, levou sobre si o pecado de muitos, a transgressão. E ele foi reputado, foi reconhecido como malfeitor, como pecador, mas sobre ele estavam os meus e os seus pecados, as nossas transgressões, e ele remiu os nossos pecados, e a ira de Deus estava sobre ele. A minha e a sua culpa estava em Jesus. E Uzá também, naquele momento, ele sofreu a ira de Deus por causa do pecado de todos. Amém? Não tenhamos mais preconceitos, irmãos. Não julgue, não condene, porque o único que condena é Cristo, e é o único que diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oremos uns pelos outros e abençoamos em nome de Jesus. Amém?